Vamos começar uma série de aulas sobre os indicadores macroeconômicos. Vai ser uma oportunidade para nós apresentarmos mais alguns conceitos a vocês. As duas primeiras aulas nós falaremos sobre indicadores relacionados ao crescimento econômico. A terceira aula será indicadores relacionados ao desemprego. E a última aula será sobre a inflação. Bom, antes de começarmos, é importante dizer o seguinte, que os indicadores eles não surgem do nada. Né? Eles surgem a partir de problemas que são enfrentados pela macroeconomia e para que nós possamos enfrentar esses problemas, né, resolver esses problemas, trazer uma resposta, nós precisamos de dados, de informações e a partir daí indicadores são propostos, testados e aceitos. Então, esses indicadores eles estão relacionados aos objetivos da macroeconomia. Ao longo da história da evolução do pensamento macroeconômico, do próprio pensamento econômico, diversos indicadores foram criados conforme objetivos distintos também foram surgindo. Entretanto, existem alguns objetivos que são principais. Eles foram propostos há algum tempo e até hoje seguem sendo utilizados e provavelmente serão utilizados há muito tempo. Serão resgatados por muito tempo. E esses objetivos dão vazão para alguns indicadores que serão eles que nós veremos. Então, o primeiro objetivo importante, né, principal da macroeconomia é o crescimento econômico, vejam só, porque ele contribui para a melhoria de vida da população. O acompanhamento, por outro lado, né, o acompanhamento desse crescimento econômico permite que nós possamos, né, nós, quanto economistas que trabalhamos com a macroeconomia, mas principalmente o Estado, nós conseguiremos acompanhar a economia, percebendo com certa antecedência algum indicativo de recessão econômica ou até de depressão econômica, e aí nós conseguiremos propor alternativas de amenização desses efeitos, certo? Professor, mas como que esse acompanhamento é realizado? Ele é realizado exatamente pelos indicadores relacionados ao crescimento econômico. O principal dele é o produto interno bruto. Obviamente que o que se deseja com esse indicador é que ele esteja sempre em crescimento, porque daí sim nós teremos efetivado um crescimento econômico. Certo. Como que o PIB é mensurado? Veja, o PIB nada mais é que a soma dos valores monetários envolvidos na produção efetivada ao longo de um ano ou trimestre, enfim, ao longo de um período em que realizado por todos os setores da economia. Então, o PIB, pessoal, nada mais é que a soma de tudo aquilo que é produzido em uma economia, em uma sociedade, ao longo de um determinado período. Se nós estabelecermos aqui o período de um ano, seria então, portanto, o PIB brasileiro aquele resultado da soma de toda a produção realizada no Brasil no ano de 2020, por exemplo. Ou o PIB de Cuiabá seria a soma de tudo aquilo que foi produzido em Cuiabá em 2020. Tá bom? O ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que esse produto interno bruto ele pode ser mensurado por três óticas. O que são óticas? Óticas são formas distintas de enxergarmos o mesmo fenômeno científico. Tá? Que nós também chamamos de identidade. Né? Então, nós temos o mesmo fenômeno, o mesmo objeto a ser analisado, mas nós podemos realizar essa análise desse objeto de 3, 4, enfim, de formas distintas. Tá? Aqui, no caso, nós estamos analisando o mesmo fenômeno econômico, que é a produção, né, que é tudo aquilo que foi produzido, mas que esse fenômeno ele é traduzido por um indicador macroeconômico, um indicador de produção. Esse indicador de produção, que nós estamos chamando de PIB, ele pode ser observado, analisado por três formas distintas, que é a ótica da demanda, que nós também chamamos de ótica do dispêndio, ótica do produto, que nós também chamamos de ótica da oferta, e ótica da renda. Tá? Então, são três formas distintas de olharmos o mesmo valor, porque todas as três formas chegam ao mesmo valor. Veja bem, essa imagem aqui que vocês estão vendo à direita no slide é uma imagem que já circula há muitos anos e provavelmente vocês já tiveram contato com ela. Aqui nós vemos um cavalo. Né?
Se eu girar ela, né, 90 graus aí, como está aqui à esquerda, nós teremos uma outra imagem, né? Nós visualizaremos uma outra imagem, que é um sapo, né? Aqui você tem o lago desse sapo, onde ele está, e aqui o corpo do sapo, o rosto, aqui o olho, né? E aqui a imagem, no lado direito, a imagem normal, né? Onde nós temos um cavalo. Veja, a imagem é a mesma. A única coisa que eu fiz foi mudar a forma de observar essa imagem. Eu mudei a ótica, mas a imagem, a figura é a mesma. Então veja, quando eu mudei a forma de enxergar essa mesma imagem, eu consegui extrair informações diferentes da mesma imagem. É exatamente a mesma coisa que nós fazemos com o PIB. Nós calculamos o mesmo valor de 3 formas distintas. Por que isso? Para que serve isso? Porque eu consigo obter informações distintas para cada ótica, para cada forma de cálculo que eu realizo. Bom, vamos olhar rapidamente cada ótica. A primeira que nós vamos analisar é a ótica do dispêndio, ou, como eu já disse, ótica da demanda. Esses nomes, né, essa nomenclatura, você pode usar o que você desejar. Ótica do dispêndio, ótica da demanda. Né? Eu costumo chamar de ótica do dispêndio, mas vez ou outra vocês vão me ver chamando de ótica da demanda, já saibam que é a mesma coisa. Bom, vamos lá. A ótica do dispêndio avalia o produto de uma economia considerando a soma de quê? Dos valores de todos os bens e serviços produzidos que não foram absorvidos como insumos na produção de outros bens e serviços. Então vejam bem, o que me interessa na ótica do dispêndio são os produtos finais, é o consumo final. Estou falando aqui de ótica do dispêndio, ótica da demanda final. O que é o demanda final, o produto final? É aquilo que chega aí na sua casa, tá? Tudo aquilo que chega para as famílias, para o consumidor final. Além desses produtos, eu vou considerar também a variação de estoque. Por quê? Geralmente a variação de estoque está relacionada a insumos, sim. Ah, professor, mas você disse que não pode usar insumo aqui no cálculo, como você está falando que pode agora? Veja bem, aqui embaixo, aqui, ó, eu estou falando de estoques de insumos, sim, mas insumos que não foram utilizados para a produção de outros bens. Logo, eles estão estocados, estão parados em algum lugar. Né? Eles estão separados para o uso futuro como insumo. Então, no período atual, que eles estão ali numa sala estocados, no armazém, né? Nesse momento atual, eu vou considerá-lo como consumo final e vou somá-lo para chegar ao produto interno bruto. Vamos considerar esse exemplo. Esse exemplo ele está aqui no livro da Paulani, da professora Leda Maria Paulani. Esse livro está na bibliografia de vocês. Imagina uma economia H e que nós estamos mensurando o PIB dessa economia H no ano X. Só que essa economia H ela só possui 4 setores, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, e cada setor só possui uma empresa. Vamos ver como se dá a relação entre elas? O setor 1 produziu sementes no valor de R$ 500. Essas sementes foram vendidas para o setor 2 nesse mesmo valor de R$ 500. O setor 2, ele produz trigo. Então ele produz trigo e vende esse trigo para o setor 3. Qual que é o valor de produção e venda? R$ 1.500. Tá? O setor 3 vai transformar em farinha de trigo no valor de R$ 2.100 e vai vender essa farinha de trigo nesse mesmo valor para o setor 4, que produz pães, as nossas padarias. Nossas padarias vão transformar a farinha de trigo em pães no valor de R$ 2.520. E esse valor totalmente, esses pães, né, produzidos serão totalmente vendidos ao consumo final. Como nós podemos encontrar o PIB pela ótica do dispêndio, ótica da demanda, nessa economia H no ano X? Veja, aqui estão as mesmas informações, mas agora coloquei numa tabela. Tirei os textos. Então, sementes. Total de sementes, R$ 500. Total de trigo, R$ 1.500. Total de farinha de trigo, R$ 2.100. Total de pães, R$ 2.500 e R$ 20. Se nós somarmos todos os valores, nós encontraremos esse valorzinho aqui, ó, 6.620, que é o nosso valor bruto da produção. Primeira pergunta, valor bruto da produção é a mesma coisa que PIB? Não, não é. Valor bruto da produção, como vocês já viram, corresponde à soma, né, de tudo aquilo que foi produzido, inclusive os insumos. E nós já vimos que na ótica da demanda nós não devemos considerar os insumos.
certo? Então, o valor da produção não é o PIB. Tá? E tem outros termos aqui, ó, consumo intermediário. O que é consumo intermediário? São os produtos que são utilizados para a produção de outros bens, ou seja, são os insumos que foram utilizados naquele momento, naquele ano. E consumo final é o que foi produzido em cada setor e destinado ao consumo final. Tá? Então, vamos analisar cada setor aqui de forma mais detalhada. Vejam aqui nós temos a quantidade de pães produzida, né, em valores monetários, 2.520. Só que desse 2.520, 2.100 são de insumos. Que tipo de insumo? Farinha de trigo. Então, olha só, nós produzimos R$ 2.520 de pães, só que desses 2.520, 2.100 se referiram à compra de insumo chamado farinha de trigo. Então, o total que o setor de pães adicionou na economia foi só R$ 400, 420. O restante se refere à farinha de trigo. Só que para a produção da farinha de trigo, nós também compramos insumos, que são o trigo. A quantidade de trigo produzida é equivalente a R$ 1.500. 2.100 menos 1.500, nós temos R$ 600 que foram adicionados aqui pela farinha de trigo. E o trigo também usou insumo chamado semente no valor de R$ 500. Então, 1.500 menos 500 é o que nós temos de R$ 1.000 adicionado para o setor de trigo e R$ 500 de insumos. Por que eu estou fazendo esse detalhamento de novo para vocês no sentido contrário? Para vocês entenderem que aqui no setor de pães, nós já estamos contabilizando todos os insumos que foram utilizados para trás, certo? Então, eu não preciso somar novamente, porque se eu somar 2.520, 2.100 assim por diante, eu vou estar somando, por exemplo, ó, o setor de sementes, os insumos aqui chamados sementes, eu vou somar aqui R$ 500, mais R$ 500 pela segunda vez, mais R$ 500 pela terceira vez, mais R$ 500 pela quarta vez. Então, eu vou estar somando o mesmo valor 4 vezes, quando na verdade ele só foi produzido uma única vez. Em síntese, basta, e aí para ser direto com vocês, quando nós calcularmos o PIB pela ótica da demanda nesse exemplo, o que me interessa é só esse valor aqui, ó, porque ele já contempla todo o dispêndio que a economia fez para produzir R$ 2.520 de pães. Tá? Então, de novo, esse aqui é o valor do PIB nessa economia, R$ 2.520, e não 6.620, que é o valor bruto da produção. Tá bom? O que é interessante é o seguinte, esse exemplo ele só considera uma economia que tem ali somente famílias e empresas trabalhando, né? Então, olha, nós temos o PIB e o consumo privado, né, que é o consumo das famílias. É a única coisa que nós consideramos ali. Entretanto, numa economia real, nós também teremos investimento, gasto do governo e relações com o resto do mundo, que nós chamamos de exportações líquidas de importações. Essa fórmula aqui é o principal conteúdo da disciplina e nós veremos nas próximas aulas, tá bom? Mas aqui é a primeira aproximação para vocês. Já vão aí entendendo o que significa cada letrinha dessa. Bom, da ótica do dispêndio, nós vamos para a ótica do produto. Pela ótica do produto, o que nos interessa é o valor que cada setor ou cada empresa efetivamente adiciona ao processo de produção de cada unidade produtiva. Pela ótica do produto, o que nos interessa é o valor que efetivamente foi adicionado por cada setor ou empresa. Tá? Então, ó, e esse valor nós chamamos de valor adicionado. Vamos ver como isso funciona. Olha lá. Usando nosso exemplo ainda da economia H no ano X, considerando nossa economia H no ano X, como nós calcularíamos o PIB pela ótica do produto? Veja, primeira coisa é achar o valor adicionado de cada setor. Tá? Então, o valor adicionado, VA, é igual ao valor bruto da produção menos consumo intermediário. Porque eu quero saber o quanto foi adicionado em cima dos insumos. Né? Então, entrou, sei lá, R$ 100 de insumos e a empresa produziu R$ 250. Então, em cima daqueles R$ 100 de insumos, a empresa produziu 150. E é exatamente o valor que eu vou encontrar aqui, R$ 150 de valor adicionado. Se eu pegar o valor adicionado por todos os setores, empresas, enfim, e somar, eu encontro o PIB. Vamos ver isso? Aqui, ó. A empresa de sementes, o setor de sementes, produziu R$ 500, que é o que nós chamamos de valor bruto da produção. Nesse caso, por ser um exemplo, né, para não delongar demais,
nós estamos considerando que o total de insumos, consumo intermediário, é zero. Logo, 500 menos zero é 500, que é o valor adicionado desse setor. Veja que o setor de trigo comprou o total de sementes para a produção de trigo. R$ 1.500 menos 500, né, que 500 são os insumos, daria R$ 1.000. Então, o setor de trigo ele adicionou na economia R$ 1.000. O setor de farinha de trigo comprou R$ 1.500 de insumos e, com eles, produziu R$ 2.100 de farinha de trigo. 2.100 menos 1.500 de insumos, eu tenho R$ 600 de valor adicionado. Fazendo o mesmo para o pão, nós temos R$ 420 de valor adicionado. O que nos importa aqui na ótica do produto não é o valor adicionado? Então, o que eu vou fazer? Somo tudo isso aqui para encontrar 2.520. Professor, é o mesmo resultado da ótica da demanda. Por quê? Porque, como eu disse no início, são os mesmos valores. São cálculos diferentes para encontrar o mesmo valor, porque nós simplesmente estamos olhando o mesmo fenômeno macroeconômico, mas de formas, por ângulos, por espectros distintos. Tá bom? E aqui nós caminhamos para a ótica da renda. Por quê? Porque, veja bem, nós aqui falamos de valor adicionado, não foi? Na ótica da produção. Mas de onde vem esse valor adicionado? A ótica da renda vai nos responder isso, veja só. Pela ótica da renda, o produto pode ser calculado considerando o montante total pago pela seção dos fatores de produção nesse período. Então, lembra lá que nós trabalhamos o fluxo circular da renda? No fluxo circular da renda, nós não vimos que existem as famílias e as empresas, que as famílias elas detêm fatores de produção, capital e trabalho, e vendem esses fatores de produção para as empresas, e em troca recebem a remuneração. É exatamente essa remuneração que nós vamos calcular na ótica da renda. Imagina aí uma fabriqueta, uma empresa, enfim, qualquer coisa, que esteja operando em determinada economia e que para isso ela compra insumos e quer transformar esses insumos em produto. Por que a empresa quer fazer isso? Ela não faz do nada. Ela faz porque ela quer receber um valor final um valor final maior do que o inicial. Então, se ela gastou X para comprar um insumo específico, ela quer vender o produto final por X linha, ou seja, X linha maior que X inicial. Só que veja, se nós pegarmos os insumos e jogarmos esses insumos na fábrica, eles não vão se tornar nada, eles vão continuar lá parados. Então nós precisamos de trabalhadores que vendam sua força de trabalho, sua mão de obra, e de capital que permita comprar máquinas, equipamentos, locar um estabelecimento, construir uma fábrica, enfim, todos os itens que os trabalhadores vão utilizar para beneficiar o insumo e transformá-lo num produto final de valor agregado, de valor adicionado. Tá? E aí vem a questão, esse fator de produção, capital, e o fator de produção, trabalho, eles não são das empresas. Eu acabei de dizer isso para vocês, nós também já vimos nas aulas anteriores. Se eles não são das empresas, as empresas precisam comprar, adquirir esses fatores de produção. E como que elas fazem isso? Elas vão até as famílias e solicitam esses valores e pagam uma remuneração para eles. É daí que surge a renda. No nosso exemplo aí da economia H no ano X, nós pegamos o total de valor adicionado e dividimos em parte para salário e parte para lucro. Veja, na semente o valor adicionado era de R$ 500. Então, 400 foram para salários e 100 para lucros. O trigo produziu R$ 1.000 de valor adicionado, 800 para salário, 200 para lucro. E assim sucessivamente. Se nós somarmos tudo, essa economia no ano X pagou R$ 2.016 em salários e R$ 504 em lucro. Somando esses dois valores, nós teremos R$ 2.520, que é a renda nacional produzida, ou PIB pela ótica da renda, que vejam, olha que coisa, né? Mesmo valor das outras duas óticas que nós vimos. Mas, professor, fatores de produção, só existem esses dois? Não. Na vida real, existem mais. Nós utilizamos só dois nas primeiras aulas para facilitar para vocês, primeira aproximação, né? Mas existem outros fatores de produção. O trabalho, que vocês já viram, a remuneração do trabalho é o salário, a remuneração do capital monetário, ou seja, do valor que é adiantado para as empresas produzirem, né? Então, a empresa quer aumentar a sua capacidade instalada, não tem recurso ou não quer usar os seus recursos, né?
que ela faz? Ela vai ao mercado financeiro e capta dinheiro para poder investir nesse aumento da produção. Em troca desse capital monetário, ela paga juros, tá bom? Então, os juros remuneram o capital monetário. Também temos o aluguel de propriedades. Então, eu quero produzir em determinado local, mas eu não quero comprar nem construir. Então, eu vou alugar um estabelecimento, uma terra, um terreno, um prédio, enfim. E em troca desse aluguel, eu vou pagar, de fato, o valor do aluguel. O capital monetário, ou capital material, melhor dizendo, ele remunera a cessão de bens, de equipamentos que são utilizados para a produção. Tá? Equipamentos duráveis, máquinas, equipamentos mesmo, aqueles que são utilizados em mais de um período. Tá? E a remuneração para eles é o lucro. Royalties são pagos para a cessão de propriedades de bens invisíveis. O que são isso? Cessão de marcas, pagamento de licenças e assim por diante. Tá bom? E a depreciação. A depreciação ela merece aí uma dedicação especial que eu vou dar para vocês mais para frente, tá? Mas fiquem sabendo que existe também a depreciação. Então, se nós somarmos todas essas formas de remuneração, nós encontramos também o PIB pela ótica da renda, tá bom? Certo. Apresentamos as três óticas e podemos agora mostrar para vocês que, na verdade, essas óticas podem ser chamadas de identidades macroeconômicas. Por que se torna uma identidade macroeconômica? Porque a identidade significa que, se nós quisermos avaliar o produto de uma economia em um determinado período, nós podemos tanto somar o valor dos bens finais produzidos, que é a ótica da demanda, como somar os valores adicionados, ótica do produto, ou ainda somar as remunerações, ótica da renda, porque todos os valores estão correlacionados e vão chegar a uma mesma somatória, ao mesmo PIB. Tá? Uma outra forma de explicar a identidade macroeconômica, produto, dispêndio e renda, é dizer para vocês que elas são iguais, embora o que nós não queramos saber se existe causalidade entre elas. Ora, o que é a causalidade? É saber se é o produto que influencia o dispêndio ou se é o dispêndio que influencia o produto. Se é o produto que influencia a renda ou a renda que influencia o produto. Se é o dispêndio que influencia a renda ou a renda que influencia o dispêndio. Meu interesse, portanto, não é saber isso. Eu não quero saber, olha, se eu aumentar a renda, quanto que vai aumentar o produto? Então eu posso provocar o crescimento econômico aumentando a renda. Não, não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é apenas dizer que eles são iguais. Quando um aumentar, o outro vai aumentar. Quando um reduzir, o outro vai reduzir. Independente de quem influencia quem. Tá bom? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Já introduzimos até um pouquinho sobre a identidade macroeconômica. E na próxima aula nós falaremos um pouquinho mais sobre alguns indicadores de fato, tá? Produto potencial, renda nacional bruta e assim por diante. Tá bom? Então, até a próxima aula.